Dia 24 de junho, né? Hoje se comemora o dia de São João, né? E é celebrado, né, nesse dia 24 de junho, né, por ser a data tradicionalmente atribuída ao nascimento de João Batista, né? Mês de junho é o mês das festas juninas, né? É o mês em que celebra, né, as festas juninas. E existem duas possíveis explicações para a origem do termo festa junina. A primeira é pelo fato das comemorações ocorrerem durante o mês de junho. Já a segunda teoria afirma ser uma homenagem direta a João. No princípio, em alguns países da Europa, a festividade era chamada de festa joanina. Essas comemorações são bastante conhecidas, né, de todos, né, nós, principalmente o povo aqui da região Nordeste. Mas hoje também é o dia do caboclo, né? É comemorado no Brasil também no dia 24 de junho, né? Esse dia ele é comemorado 3 dias antes do dia do mestício, né? O caboclo, o caboclo, o mameluco vem da miscigenação de indígena com brancos. Hoje também se comemora o Dia Internacional do Leite, né? O leite que é considerado o mais nobre dos alimentos. O leite tem grande importância na alimentação humana e talvez por isso seja um dos únicos que figura no calendário das datas comemorativas. O leite ele é rico em proteínas, carboidrato, gorduras, sais minerais e vitaminas, né? O leite ocupa lugar de destaque quando o assunto é nutrição do homem, principalmente devido à presença do cálcio mineral responsável pela formação dos ossos, né? Eu já vi alguém comentando que o homem é o único animal que se alimenta de leite na idade adulta, né? E fazendo alguns questionamentos. Mas hoje também é o dia, né, das empresas gráficas, não é isso? A origem do Dia das Empresas Gráficas. Hoje também se comemora, né, a origem do Dia das Empresas Gráficas. E está relacionada, né, essa data está relacionada à data de nascimento do inventor alemão Johann Gutenberg, certo? Que fez a primeira impressão de um livro utilizando a técnica inventada por ele em 1455, que possibilitava uma impressão rápida e barata de livros, tornando possível a criação de cópias e sua popularização. E hoje todos nós, né, somos beneficiados por esta invenção, certo? Então, fica aqui o registro dessas datas pela Igreja Batista Povo do Alto, certo? Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, né, por permitir estarmos hoje celebrando esses eventos, né? Hoje também a Igreja Batista Povo do Alto estudou o capítulo 22
de 1 Reis, né? Dando assim prosseguimento ao projeto 1189. Nesse projeto foi criado pelo pastor Daniel Deusdete, ali da igreja, né, Semeadores, em Brasília. E esse projeto tem como objetivo estudarmos a Bíblia em 3 anos, 3 meses e 3 dias, estudando um capítulo por dia, ouvindo a narrativa e tirando as lições para a vida, e assim crescendo, né, no conhecimento da palavra e edificando a vida de cada um de nós. E hoje nós lemos o capítulo 22 de 1 Reis, que tem como tema, né, o tema desse capítulo é o preparativo para a construção do templo, né? Aí Davi chama Salomão e ordena que Salomão ia construir o templo, né? E ele deveria construir conforme a decisão do Senhor, né? E aí, quando eu li o texto, me veio a ideia de trabalhar hoje com os irmãos, com aqueles que estão assistindo este vídeo, né, a questão do templo. E averiguando a palavra de Deus, nós entendemos, descobrimos que a palavra templo na Bíblia, ela tem 3 significados, certo? No texto que nós lemos hoje, nós vimos aí o primeiro significado, lá em 1 Crônicas, capítulo 22, no verso 2, né? Quando Davi chama Salomão e fala para ele da construção do templo. E ali ele fala do templo, que é feito de ferro, pedras, madeira, que ele estaria levantando todo o material, né? Já tinha feito o planejamento e agora estava já também levantando material e deixar tudo pronto para que seu filho Salomão, né, construísse o templo. Então, na Bíblia, a palavra templo pode significar o prédio, a casa feita de ferro, de pedras, de madeira. Dá uma lida lá no capítulo 22, 2, né, Primeiras Crônicas 22, verso 2, e também nós encontramos esta definição lá em João, capítulo 2, verso 20, quando Jesus chega no templo, e a história todos nós conhecemos, ele está ali purificando o templo e causa aquela algazarra ali dentro do templo. E perguntam para o Senhor com que autoridade ele agia da forma que estava agindo. Aí Jesus explica para eles que eles estariam destruindo o templo, né? E em 3 dias ele reconstituiria. E então eles perguntam, mas esse templo foi construído em 46 anos, como em 3 dias você vai reconstruir? Mas Jesus falava do templo do seu corpo e eles falavam do templo que foi construído de ferro, pedra e madeira. Então, o templo significa esta casa onde a igreja se reúne, tá certo? Então, você vai encontrar essa referência lá em Crônica, capítulo 22, verso 2, e no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 2, verso 20. Mas o templo também é citado na Bíblia para representar, né, identificar o corpo de Cristo. Você vai encontrar essa referência em João, capítulo 2, 19, 21 e 22. Mas a Bíblia também relata que o templo é o nosso corpo. E você encontra essa referência em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nós podemos até trazer uma quarta significação do templo quando se refere à igreja de Deus. Todo o povo de Deus,
né, que tem o Senhor Jesus como o cabeça desse corpo, né? A igreja universal, formada por todos aqueles que nasceram de novo. Então, na Bíblia, o templo pode significar a casa, o corpo de Cristo e nosso corpo. E nós vamos encontrar referência lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Mas no texto que nós lemos hoje, capítulo 22 de Primeiras Crônicas, nós vamos, quando Davi orienta Salomão a construir o templo, ele diz para Salomão como deve ser o templo. Como deve ser o templo que você, Salomão, vai construir para o Senhor, o templo do Senhor. Como deve ser o templo do Senhor? E aí, no capítulo 22 de 1 Crônicas, verso 3, Davi diz para Salomão: esse templo deve ser extraordinariamente magnífico. E lá o texto. Davi diz para Salomão: Salomão, este templo deve ser formoso. Diz também que o templo deveria ser cheio de esplendor à vista de todos. Que templo extraordinário, que templo formoso, que templo cheio de esplendor, que causava espanto em todos aqueles que olhassem para aquela construção. Mas ele vai dizer ainda nesse texto que esse templo deveria ser construído em tempo de paz, que foi o motivo pelo qual Deus não permitiu Davi construí-lo. O templo deveria também, as pessoas que deveriam construir o templo, deveriam consagrar o coração e a alma, né, para participar desta obra. Mas também em paz, consagrando o coração e a alma, assim sendo, estar na hora de começar a construção. Você vai encontrar lá no verso 19 de 1 Crônicas, verso 22. Trazendo essa ideia do templo para nós, nós somos o templo não construído por mão humana. Foi o próprio Deus que nos fez templo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz que Deus já começou a boa obra em cada um de nós e esta obra não vai ficar inacabada. Então, esse templo que Deus está trabalhando em cada um de nós, ele vai ser um templo, deve ser um templo extraordinariamente magnífico. Cada um de nós devemos ser formoso aos olhos de Deus. Também devemos ser cheios de esplendor, né, aos olhos do Senhor. E assim fica essa mensagem para a nossa edificação, Igreja Batista, Povo do Alto, para construirmos esse templo, para edificarmos a vida um dos outros, nós precisamos, diz lá no verso 9, que deveria construir em tempo de paz. Então vamos estar em paz. E o que é necessário para estarmos em paz? Não nos preocuparmos com coisa alguma, mas antes colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, através da oração, da súplica com ações de graça, e a paz de Deus que excede nosso entendimento
guarda o nosso coração. Jesus já diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E para que tenhamos essa paz, devemos continuar buscando as coisas que são justas, que são honestas, que promovem a boa fama, se há virtude, se há louvor, é nisto que vamos pensar e o Deus de paz continuará reinando em nossas vidas e assim um ao outro, né, edificando-se mutuamente. Ele diz também que esse templo deveria ser construído por pessoas que consagraram o coração e consagraram a sua alma. Paulo, escrevendo lá em Tessalonicenses, ele diz que o nosso corpo, que a nossa alma, que nosso espírito permaneça irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O Senhor está trabalhando isso em nós. Ele diz também, estando em paz e tendo consagrado a vida, vamos deixar Deus trabalhar o seu querer e o seu efetuar. E nós sabemos que a obra que Deus está construindo, esta obra que o Senhor está construindo em cada um de nós, ela, ao concluir, será extraordinariamente magnífica. Será uma obra extraordinariamente famosa. Será uma obra extraordinariamente cheia de esplendor à vista de todos. Que nós permitamos que aquele que começou a boa obra conclua. A parte dele não vai deixar de ser feita. Precisamos tão somente deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar em nós e através de nós. Que Ele continue nos abençoando.